Oi, boa noite. Meu Oi, nome é boa Bela. noite. Tá começando a gravar agora, só um minutinho, tá? Boa noite, estamos aqui com a. Como é que é o nome? Perdão, Bela. Bela. Bela, vamos lá. Pode se apresentar, por favor? Então, como ela disse, meu nome é Bela, né? Na verdade, é um apelido, assim, para os mais chegados. É E que eu eu não trabalho entendi na seu área... nome completo. Perdão, eu não entendi seu nome completo, aí eu falei, vamos só de Bela. Qual o seu nome completo mesmo? É Labelle, é um pouquinho Labelle. difícil. Isso, Hardolf. É, isso. Esse aí eu já não entendi mesmo. Qual É é um essa pouquinho apresentação? difícil. É um pouquinho difícil. Essa apresentação, por favor. Então, trabalho na área da saúde e sou estudante de Direito, quase formando, e tenho 30 anos. Ok. Hoje a gente vai falar sobre um tema, assim, um pouco não convencional. Não Nada amante de convencional. pastor, né? Não amante de Nada pastor. convencional. Vai lá, Bela, é contigo. Então, foi uma história muito inusitada, assim, que aconteceu comigo. E quando eu conto para as pessoas próximas a mim, né, meus amigos e pessoas próximas, né, elas ficam sem entender e sem acreditar no que aconteceu. Pelo nível, assim, a gente para pensar como as pessoas estão ficando cada vez mais, assim, eu não sei se é cara Cara de de pau. pau, ou Cara de pau. sem noção, ou sem eu não sei uma palavra para definir, para ser bem sincera, ou sem caráter, Sem talvez. ética, sem Sem caráter, ética, sem talvez o ética, sem caráter seria moral. a palavra mais bem Sim. definida. É. E um tempo atrás, conheci no Uber, um motorista de Uber, muito simpático, e começou a puxar assunto comigo. Eu sou flamenguista, estava com a camisa do Flamengo, era um dia de jogo. Ele começou a conversar, puxar assunto, perguntando, né, falando sobre futebol e tal. E a gente começou a conversar. E eu falei com ele que, né, era da área estudante, né, da área jurídica e tal, e ele comentou sobre algumas coisas e falou que também estava estudando, também acabando a faculdade. Enfim, começamos a conversar ali até chegar no meu destino final. E ele, muito assim, muito sagaz, daquela sagacidade que só alguns tipos de homem conseguem ter, mas até então muito educado, não passou em nenhum momento, passou do limite, super educado. Falou assim: faça o número do seu telefone, né? A gente nunca sabe quando a gente vai ter uma segunda oportunidade. Aí eu falei assim: a oportunidade nunca surge em duas vezes, é muito difícil. E nisso eu fui saindo do Uber e falei o número do meu telefone para ele, assim, tal, super rápido. E ele me chamou no WhatsApp, eu passei para ele o meu número, não foi o meu número pessoal, foi o meu número de trabalho. Justamente porque eu fiquei um pouco assim, com o pé atrás pela conversa. Mas, enfim, passei meu número. Eu sou solteira, né? Ele também disse que era solteiro e tal, que era de outra cidade, inclusive, que não era daqui de BH, era da cidade do interior, que estava aqui só estudando. E começamos a conversar. E desde o início, eu pelo menos, eu tenho um sexto sentido, que é assim, é um faro, assim, para pegar a gente contando historinha que eu fico assim, não, tem coisa errada. E eu comecei a desconfiar de algumas coisas, de algumas conversas, horários principalmente. Durante o dia, eu trabalho, eu estou sempre ocupada, então eu sou um pouco difícil de responder o WhatsApp durante o dia, mas eu sempre respondo. Às vezes respondo mais tarde, mas eu nunca fico sem responder. Mas eu reparei que quando eu ia responder as mensagens que ele me mandava, geralmente no horário que eu já estava dormindo, eu respondia durante o dia e as mensagens não chegavam. As mensagens só chegavam durante o período da noite. Mas assim, aquilo eu falei assim: ele trabalha de Uber, então, sei lá, às vezes ele tá trabalhando e durante o dia não Mano, pode, cada né, espaço é enorme. usar telefone, mas assim, não desconfiei nada, até porque de início eu não tinha a menor intenção assim de literalmente ter nada, nem com ele, nem com ninguém. Tava num momento assim, bem zen, bem relax assim, da minha vida. Aí, mas sempre tem um problema, né, para perseguir a gente quando a gente tá em paz. Oh, Aí, beleza. Continuamos conversando e tal. E assim, se eu mandasse mensagem 11h30, meia-noite, ele respondia. Se eu mandasse mensagem 1h da manhã, às vezes ele respondia também. Então, assim, na minha cabeça, é um cara solteiro, porque homem nenhum, no meu ponto de vista, de todos os relacionamentos que eu já tive, nunca nenhum deles chegou, tipo assim, responderia uma mensagem de outra mulher esse horário. Meia-noite, 1h da manhã, 11h da noite, 10h. Tipo assim, depois de 19h para frente, ele me aham. respondia a qualquer hora.
Mas antes desse horário, eu comecei a reparar que ele não tinha uma frequência muito constante no WhatsApp. Como eu também não tenho, então, de início, isso para mim não foi tão problemático. Mas eu já fiquei com um gatilhozinho assim na mente. Tem algo errado, né? Tem algo errado. É. E aí, assim, eu ia. Ele era muito bom. Eu percebia que assim, a gente que é da área jurídica, assim, né? Igual os estudantes de direito, a gente estuda muito sobre oratória, a forma de se expressar, de se comunicar, e a forma que você precisa que a pessoa entenda o que você está dizendo, né? Que é melhor do que se comunicar, é fazer com que a pessoa entenda o que você quer dizer. E eu percebi muito nisso, que ele tinha uma questão de oratória muito boa. Para quem era formado em engenharia, né? Eu falei assim, tá, não é tão necessário, mas enfim, né? Empreendedor, pode estar querendo empreender, porque eu percebi que ele falava muito bem e tinha um dom assim de palavra que assim, para uma pessoa, uma mulher talvez inexperiente, uma menina mais novinha, igual eu tenho 30 anos, uma pessoa talvez aí na casa dos 20, 21, né, 20 aí por aí, ficaria mais assim, mais fragilizada ou cairia mais fácil na conversa. Mas eu sempre com o pé atrás ali e tal. E ele sempre, vamos marcar de sair, vamos marcar de sair, vamos marcar de sair. Aí um belo dia ele falou: olha, eu vou viajar, vou pra Bahia, comprei um terreno na Bahia. Aí eu já comecei, eu falei: peraí, motorista de Uber comprando um terreno na Bahia? Ô, empreendedor nato! Empreendedor nato, né? Então, assim, começou a não fazer muito sentido. Aí eu liguei mais ainda a anteninha, passei a ficar mais esperta nas coisas que ele falava, que até então eu não dava muito sentido. Aí ele falou: vou passar uns dias fora, se eu for, eu te aviso. Eu falei: beleza, porque tava chegando o dia do meu aniversário. Aí, tá. Ele falou que no meu aniversário iria me dar um presente e tal. Eu, pra que você quer me dar um presente, né? Tipo assim, você não me conhece direito. Ele é pra te mostrar o quanto você é importante, o quanto eu quero você, o tanto eu tô afim de te conhecer, que não sei o quê. Eu achei assim. Eu falei: entendi, beleza. É, Vamos esperar. Foi viajar, mandava mensagem normal, quando eu podia, eu respondia, conversando normalmente durante a viagem dele. Passou uns dias, retornou, né? Disse que retornou a BH. Não sei se realmente foi viajar, é um mistério para mim até hoje. Mas o fato é que um belo dia eu recebo uma mensagem: estou na porta da sua casa. Eu, oi? Como assim, né? Ele sabia onde era a minha casa, porque ele me buscou na porta da minha casa. Ele fez a minha corrida de Uber, né? E ele falou assim: vim trazer seu presente. Fiquei meio atônita assim na hora. Falei: não, mentira, você não tá aqui. Ele falou assim: tô, na porta da sua casa. E realmente o querido estava na porta da minha casa. Aí conversei com ele um pouco, assim, ele no carro, eu fiquei na janela. Conversamos um pouco ali, coisa de uma hora mais ou menos, a gente ficou conversando. E ele me entregou realmente um presente e tal. Depois disso, eu meio que era o quê? abaixei Era um o quê? pouco a Era o que guarda. o presente? Era o que o Oi? presente? Era o Era que o presente? chocolate. Ah, Chocolate. tradicional. É um clássico, né? Um clássico, ó, um gentleman. É um clássico. Vai, um Não clássico, tem vai. como errar. Não tem como errar. Aí, tá. Depois daquilo, eu abaixei um pouquinho a guarda. Falei assim: vou dar um votinho ali para ver qual é a dele. Vou dar mais uma deixa ali para ver qual é a dele. Aí me chamou para sair, a gente saiu. A gente foi um lugar, inclusive, assim, muito conhecido para uma pessoa que é exposta, porque ele, por ser, né, uma pessoa muito conhecida, eu fiquei atônita, assim, com a cara de pau dele. Porque a gente foi num lugar super lotado aqui em BH, que assim, é um pagode que fica assim, mega lotado. E que você sempre encontra um conhecido ou outro. Só naquela noite eu encontrei assim, uns 5 ou 6 conhecidos ali. E ele tava lá, dançando, bebendo, curtindo como uma pessoa normal, solteira, entendeu? E beleza, saímos, E eu tô curtindo, sem bebendo. graça por ele, mas continua, vai. Sim, né? Eu gravei alguns stories meu cantando e tal, e eu vi que ele assim não gostava muito de aparecer, mas enfim, como você você até então eu não tinha ficado com ele, mas você tá conhecendo alguém, é normal você não querer expor demais ali. Você não sabe o que Sim. aquilo ele vai virar, eu sou super reservada em relação a isso, então eu falei, não vou
expor mesmo. Tipo assim, mas eu achei estranho, porque eu falei com ele assim, vamos tirar uma foto? Joguei um verde. Eu tenho uma maneira, assim, de jogar um verde para colher maduro, que eu tenho algumas estratégias que, assim, são ótimas. Eu sempre dou para minhas amigas e sempre dá certo. Eu falei, vamos tirar uma foto? Eu não vou postar, mas só pra gente guardar o momento, né? Aí ele, eu não sou muito fã de tirar foto. Meu gatilho ele acendeu na hora. Falei assim, tem coisa errada. Falei, ou ele tem alguma namorada. De início, o meu pensamento era esse. Ou ele namora alguém, ou ele fica com alguém. Tipo assim, tá ficando, mas não tá aquele Não relacionamento quer. sério, Entendi. né? Tá naquele decide se vai ou se não vai. De início, eu fiquei mais ou menos pensando o que poderia ser, né? E aí, assim, no meu início, na minha cabeça, eu acho que ele namora. Eu falei, vou continuar vendo qual vai ser a dele. Se encontramos mais algumas vezes e tal. E um dia, eu vi, a gente estava, era de madrugada, era coisa de 3 horas da manhã, a gente estava junto ainda, e o telefone dele tocou. Ele estava no carro dele e o telefone estava virado para baixo. Na hora, eu fui lá e peguei a mão, taquei a mão no celular e olhei o nome da pessoa. Não vou expor o nome da pessoa, mas estava o nome de uma mulher ligando para ele 3 horas da manhã. Aí eu falei, então, querido, quem é essa pessoa te ligando às 3 horas da manhã? Era tudo que eu tava precisando, né? Para ligar uma coisa na outra. Tudo que você queria, desejava, né? Aí ele falou assim, me contou uma história super triste. E como eu já passei por uma história parecida, com um término de relacionamento que foi bem conturbado, eu não julguei. Eu achei que realmente poderia ser verdade. Porque tem alguns relacionamentos, quando são tóxicos, para você conseguir se livrar da pessoa, é um pouco difícil, é um pouco complicado. Eu falei, tá, pode ser que seja verdade, pode ser que não. Eu, assim, vou ter que dar mais uma cordinha ali para poder ver até onde a pessoa vai e depois eu puxo a corda e ela se enforca. E aí ele pegou e contou essa história super triste. Eu falei, beleza, né? Pode ser que seja verdade. Aí isso foi numa quarta-feira. Aí no sábado da mesma semana, a gente conversou durante a semana, ele me chamou para academia, e eu assim comecei a dar uma evitada porque eu falei, não, tem coisa aí, eu quero descobrir. Eu falei assim, se for casado, né, eu vou só cortar e nunca mais converso, bloqueio e vida que segue. Se for namorado, a mesma coisa, porque eu não faço com os outros que eu não gostaria que fizesse comigo. Mas aí, num sábado, eu indo arrumar meu cabelo, esperando o horário de ir pro salão, eu fazendo uma petição inicial ali, né? Para quem não entende do mundo jurídico, é quando a gente vai iniciar um processo. Aí eu estava montando uma petição, me deu ali naquele insight assim na cabeça, eu vou pesquisar o nome desse cara. Vou ver se esse cara tem algum processo. Será que ele tem algum processo? Inclusive, eu recomendo isso para todo mundo, qualquer mulher, quando for sair a primeira vez, pesquisa o nome do cara no Jus Brasil, que seja, né? Porque ali ele vai aparecer se tem algum processo, se não tem. Tem sites aí que, assim, se não for segredo de justiça, você consegue ter informação sobre o que é o processo. Você consegue saber se o cara é casado, se tem proclames de casamento. Tudo isso você consegue saber na internet, de graça, assim. Você não Principalmente precisa. violência contra a mulher, que é importantíssimo, né? O que é importantíssimo. E é uma questão, assim, é para vocês ter uma segurança. Porque se você é solteira e a outra pessoa se diz ser solteira também, e vocês estão conversando há um tempo, o normal é que uma hora ou outra vocês dois vão, né, vão sair, vão se encontrar. E se você não tem amigos em comum, você meio que fica meio insegura com aquilo ali. É uma forma de você ter uma segurança. Bom, pelo menos passagem pela polícia a pessoa não tem. O que hoje em dia é uma coisa que está ficando um pouco rara, Tá tá? ficando um pouco Por, rara. por experiência própria. Aí eu joguei o nome dele ali, eu vi que tinha alguns processos e tal. E eu falei, tá, beleza. Ter processo todo mundo, né, pode ter. Eram processos, né, não vem ao caso dizer, expor ali, mas não eram coisas assim muito pesadas, mas tinha algumas que estavam em segredo de justiça, que só o Ministério Público pode ter acesso, aí aquilo já acendeu mais no meu gatilho. Falei, eu vou pesquisar. E eu sempre Mana, perguntava você para precisa de eles, um refletor? Você precisa de um ali foi um refletor? refletor, literalmente. Aí eu falei, Ai, vou pesquisar mais sobre esse querido aqui. E comecei a jogar, tipo assim, palavras-chave. Eu já fui estagiária em órgãos públicos e a gente tem algumas formas de pesquisar coisas na internet que estão ocultas, vamos dizer assim. Comecei a usar algumas palavras-chave ali para pesquisar coisas sobre ele. E a forma como o querido escreve o nome dele, ele escreve o nome dele nas redes sociais de forma errada.
porque o nome dele, ele fala, é a mesma forma que se fala, porém ele escreve de forma errada, diferente. Então, assim, para quem não tem muita maldade, até você ligar uma coisa com a outra, você demora um tempo. Mas, assim, meu raciocínio ali foi muito rápido. Eu falei, o sobrenome dele não é comum, eu vou buscar pelo sobrenome. E comecei a buscar pelo sobrenome. Isso, assim, coisa aleatória no sábado à tarde. E Não mexa achei, com uma advogada. nunca mexa com alguém que tenha conhecimento jurídico. Tá aí uma dica. Ah, Em eu nenhum mexi. Eu sentido. mexi e terminei bloqueada no Tinder. A pessoa pegou tanta raiva de mim que me bloqueou no Tinder. Eu nunca mais vou poder usar Tinder na minha vida. Ó, Tá vendo? Eu advogado, tô falando. advogado criminal, pra você ver. Ó, não Pois mexa com é, e advogado. é a área que principalmente eu mais atuo, que é a área criminalista. Tá vendo? Não mexa com advogada. Vai, continua. Aí eu fui pesquisar pelo sobrenome, demorei um pouco, mas eu consegui achar, e eu achei o perfil do querido. Hum, Que surpresa, ele não era só casado, ele era casado há mais de 19 anos e tinha 4 filhos. O mais velho deli- tem 19 anos. delicinha, né? Delicinha. O mais velho tinha 19 anos. E o post twist nem é esse. O cara é pastor. Oremos, meus irmãos, oremos. Oremos. Ele é um pastor. Quando eu vi aquilo ali, eu falei: não, calma. Não é possível. Eu falei, não, de início foi assim, um sentimento de autonegação. Eu falei, não é possível. O Eu falei, pastor que é deve ser pagodeiro, que é Uber, que tem um terreno na Bahia. Que, gente, comprando um terreno na Bahia. pastor versátil. Quer Muito, mais que isso? muito. E assim, super estiloso também, se veste super bem. Bebe. Olha, que pastor Bebe, gosta versátil. muito de uma Heineken geladinha. Olha isso, é pastor versátil. Acho isso Muito. incrível. Tem namoradas que, ó, E assim, e né? eu acho, do fundo assim, do coração, eu acho que eu não fui nem a primeira e nem você a última. Porque depois que eu descobri, né, a minha reação foi assim, é ficar em choque. Não pelo fato de ser casado, porque tem muita gente mau caráter por aí. E assim, foi a primeira vez que eu tive essa experiência de sair com alguém que seja motorista de Uber, não querendo julgar. Mas eu sempre ouvi muitas histórias que motorista de Uber não é lá flor que se cheire. Então, assim, Você né? jura? Sempre ouvi muitas histórias, mas resolvi pagar para ver. Né? A gente nunca pode julgar todo mundo, porque nem todo mundo é igual. Existem raras as exceções, mas assim, é zero. Eu cheguei numa conclusão de que o 0,00,01 é muito difícil de você encontrar. Essas exceções aí. É. E tá, eu com aquela informação muito fresca ali na cabeça, eu fui arrumar o meu cabelo. E o lugar perfeito para você fazer fofoca e descobrir informações é aonde? No Salão. salão. No salão. Aí eu comecei a conversar com a minha cabeleireira, mostrei para ela, falei assim, aqui o querido, né? Que ela já sabia um pouco mais ou menos quem era, já tinha comentado. Aí eu falei, mostrei o perfil dele para ela. Na hora que ela viu a cara dele, os vídeos dele pregando, a quantidade de seguidor que ele tem no Instagram, porque ele tem muitos seguidores. São milhares de seguidores no Instagram. Não é tipo assim, coisa São de. dois Instagrams diferentes, um para pegar e um para pregar. No Tipo caso, isso. são dois. É Ah, um, tá. um para pegar e um para pregar e um para pegar. Ele é inteligente, ele. Assim, não mais do Ele que é. eu, não querendo me achar, não, mas ele é inteligente, ele é esperto, ele tem uma sagacidade, assim. Ele tem 2 números de telefone, Ele entendeu? escreve o sobrenome errado. Escreve sobrenome diferente, o nome de forma diferente, para justamente você ter essa dificuldade de associar uma pessoa a outra, entendeu? E aí, assim, beleza, eu conversando com a minha cabeleireira, ela ficou, assim, indignada com ele também. Aí depois daquilo eu comecei tipo, a ver se ele ia ter coragem de me contar isso, né? Falei, será que ele vai ter a coragem de me contar? Comecei a jogar algumas indiretas ali para ele. E ele não. O tempo todo pagando de É. louco, assim, como se nada fosse com ele. Como se nada fosse com ele. Assim, a cara de pau e um ator, assim, que a Globo tá perdendo, assim. Sabe? Tipo, quem é Mavi próximo dessa pessoa? Quem é Mavi? Coitado do Mavi. Mavi sai perdendo. Coitado, Mavi.
Com Isso essa é verdade. versatilidade, com essa cara de pau, com esse negócio. Nossa, que essência, né? Que essência. Pois é. E assim, eu já fui, hoje não frequento, assim, mas já fui de igreja evangélica. Chamei uma pastora de muita confiança minha e contei a história para ela. Falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. O fato dele, se ele fosse só casado, beleza, eu ia só deixar de lado, bloquear e vida que segue, entendeu? Não ia ser a primeira e também não ia ser a última que caiu no golpe de um cara que é casado e de ser solteiro pra pegar mulher na rua, porque infelizmente a gente não tem caráter para isso. Mas eu falei, só que a questão do cara ser pastor, pregar do jeito que prega e pregar em grandes conferências nacionais, que estão assim, pastores super renomados, que você tem ali, você vê no canal do YouTube que tem milhares de inscritos ali. Então eu falei assim, ele está enganando e mexendo com uma coisa assim, que no meu ponto de vista é muito grave, é muito sério, sabe? Você A está fé das enganando, pessoas. mexendo com a fé de uma pessoa. Entendeu? Porque tem muita gente que às vezes, igual eu vi ele botando a mão, né, no Instagram dele, botando a mão na cabeça das pessoas. E assim, tem gente que tem tanta fé naquilo, eu acho assim, você enganar nesse ponto, assim, é algo que Crime. para mim foi o ápice. Aí essa pastora falou: olha, ela entrou no perfil do Instagram dele e falou assim: eu tenho alguns amigos em comum, porque ela é de BH, porém agora ela mora em São Paulo. Ela falou: vou falar com meu marido entrar no perfil e ver se ele tem algum amigo em comum. E ele tinha vários amigos em comum. Aí passou o contato de um cara que era da mesma igreja que ele, descobri qual que era a igreja do querido, uma igreja super restrita, aquelas igrejas que Você as é irmãzinhas FBI, né? têm que, que a irmã tem que ir com a saia lá no pé, que a irmã não pode usar blusa assim, tipo, igual eu tô com blusa de alça, né? Você não pode usar blusa de alça, você não pode usar uma maquiagem, é uma igreja super restrita, que tem uma regra assim, bem severa, sabe? E aí eu conversei com esse pastor, que era da igreja dele, contei toda a história, e ele falou assim: olha, isso é um caso muito sério. Assim, pelo que você me contou, eu acredito que você não seja a primeira, né? E isso, assim, a gente tem que levar pro pastor dele. Aí me passou o contato do pastor dele e eu conversei com o pastor dele. Para minha surpresa, quando a gente está conversando com alguém, igual eu estou conversando com você aqui, e algumas informações que eu vou te passando, eu noto a sua reação de meio que atônita, assim, falando, como assim? Você sente um tom de surpresa pela entonação de voz da pessoa, né? E eu senti pela entonação da voz que o pastor dele conversou comigo que aquilo não era meio que uma novidade para ele, não. Que, tipo assim, olha, beleza, igual ele falou para mim, tá, mas eu preciso de provas. Eu falei, eu te dou todas que eu tenho: conversa, áudio, foto, o que mais, né? Você precisa. Aí mandei tudo que eu tinha para ele. Aí de início eu acho que ele meio que desconfiou. Ele falou, tá, e o que você quer? Eu falei, olha, eu não quero que outras pessoas sejam enganadas, mas não no sentido assim do que ele faz para a vida dele lá para rua, que não é da minha conta, entendeu? Porque eu não sou nada dele, mas dentro da igreja. Então, assim, eu estou fora, mas muita gente está ali dentro e isso escandaliza o nome das pessoas que, assim, querendo ou não, os evangélicos são muito julgados e por conta dessas pessoas que eles são julgados, porque o pessoal está lá no meio da igreja, se dizendo ser crente, ser pastor, ser usado por Deus e ao mesmo tempo tá no samba, tomando cerveja e Na pagando galinhagem. solteiro, não condiz o comportamento de um cristão de verdade, que é o que eu acredito, que é o que eu já vivi na minha família. Então, assim, eu jamais compactuaria com aquilo. Procurei o pastor dele, contei toda a história. No mesmo dia, ele conversou com esse querido, fizemos uma chamada de vídeo. Eu, ele, esse pastor e mais um outro pastor da igreja. Minha surpresa, na hora que ligou, iniciou a chamada, o pastor dele perguntou assim: esse é o fulano que você conhece? Na hora que ele olhou para mim, eu achei que tipo assim, ele ia olhar assustado. Ele deu foi um sorriso. Ah, mentira, tá brincando. Por Deus, ele deu foi um sorriso. Sabe? Tipo, ele botou a mão na boca assim, que ele deu aquele sorrisinho assim, ó. Ele é Tipo, de canto. sociopata? Eu Que imagino que isso? deva ser. Assim, a minha psicóloga falou que ele deve ter algum transtorno assim de personalidade muito grande, de chegar a ponto de contar histórias e acreditar na própria história, entendeu? Que isso acaba sendo não para tirar a culpa ou a responsabilidade dele,
mas que isso é meio que uma doença, né? Você Ele não acredita no que liga, você... ele simplesmente não liga. Podem É, contar o que for dele, ele não liga. a sensação foi Gente, realmente essa. Ele não estava ligando. Aí o pastor perguntou, olha, o que ela falou é verdade? Ele virou e falou, sim, é verdade. Com essa cara que eu tô aqui, é verdade. É verdade. mentira. Ele Que não isso? negou, momento nenhum. Ele não sente culpa. Ele não sente culpa. Não, não. Eu não senti nenhum pingo de culpa ou remorso, igual eu peguei e falei, né? O pastor dele perguntou se eu queria falar alguma coisa pra ele. Eu falei, olha, eu acho que assim, ele deveria ter pelo menos assim. É, a hombridade de me pedir desculpa, pelo menos, né? Falar assim, olha, foi mal, tipo, eu ter tentado te enganar, que, né, tipo, ter mentido pra você e tal. Aí ele, assim, só olhou pra minha cara, com a mão assim na cara, sempre tô com a mão assim no rosto, só falou, desculpa. Mas, tipo, não sentiu nada quando pediu desculpa. Ele pediu desculpa por ter que pedir desculpa. Isso. Aí você pegou a chave, porque tem gente que se arrepende, não é um arrependimento genuíno, porque quando você se arrepende, vamos supor, vamos citar um exemplo bobo aqui. Quando a gente é criança e o pai e a mãe da gente descobrem que a gente fez uma coisa errada e a gente se arrepende do que a gente fez, a gente conta a verdade. A gente vai lá e fala: não, eu fiz isso mesmo. Porque você Pede se desculpa. arrependeu genuinamente. Mas quando Sim. você só meio que tá ali porque você foi descoberto, você só Ele fala: foi ah, um tá bom, robô. desculpa, eu realmente eu errei. E foi só Ele isso. foi um robô que pediu desculpa porque era conveniente naquela situação. Isso, porque era conveniente naquela situação. E assim, aí o pastor dele falou: olha, ele vai passar por um processo de disciplina aqui na igreja. Ele tem todo. Eu não sei como é que funciona, né? Porque cada igreja é de um jeito. E assim, né? Como não tenho mais contato. E assim, mas eu tenho certeza que a história foi literalmente abafada. Porque como voltando à história lá no salão, que eu acabei meio que pulando, como o mundo é pequeno. Então eu sempre falo, gente, cuidado com o que vocês fazem, aonde vocês vão, com quem vocês andam e o que vocês falam. Porque o mundo ele é grande, mas ele é pequeno. Aí a minha cabeleireira ficou indignada com a história. Acabou, eu vim embora para minha casa. Passou a questão de uma hora que eu tinha voltado para casa, ela começa a me ligar direto. Corre aqui no salão que eu já descobri até o endereço do cara. Eu falei, como assim, gente? Você tava mais rápido que eu. Por coincidência, ela comentou com uma cliente dela, falou assim, nossa, eu tô muito chateada com a minha amiga, porque ela descobriu uma coisa assim que me deixou muito chateada também, porque igual ela falou, eu não vou na igreja, mas eu não sou crente, mas vou na igreja, assim, de vez em quando eu gosto, e é uma coisa que me deixou triste, porque assim, você meio que passa a desconfiar que todo mundo tem aquele mesmo padrão de comportamento, né? E ela comentando com essa outra cliente dela, ela falou: qual que é o nome desse pastor? Ela falou: Fulano de Tal. Ela falou: mentira. Ela pegou Ai, o meu Deus. Instagram dela, falou assim: por acaso ela te mostrou foto? É esse cara? Ela mostrou a foto do cara, que eu já tinha mostrado também. E a menina falou: é esse mesmo. Aí ela correu e me chamou na hora. Na hora que eu cheguei, ela falou assim: eu conheço ele. A minha igreja é na frente da casa dele. A sogra dele é da minha igreja. A mulher contou. Falei, gente, eu falei, e onde que esse cara mora? Ela falou, ele mora no bairro de tal, que é um bairro assim, literalmente do lado do meu. Dá 5 minutos de carro. E eu fiquei pensando mais ainda, eu falei, gente, literalmente deve ser um problema psicológico muito grande pro cara tentar, entre aspas, ter uma amante, porque ser casado, que não é um relacionamento que não seja seu cônjuge extraconjugal, é uma amante, né? Que é o que ele tentou, mas não conseguiu. E o cara mora 5 minutos da minha casa há mais de 20 anos. Só que eu não moro aqui em BH há muitos anos. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, eu moro aqui tem 10 anos. E esse bairro que eu moro há pouquíssimo tempo. Eu moro aqui, tipo, coisa de 2 anos. Eu não conheço muita gente aqui. E trabalho, eu saio cedo para trabalhar e tenho faculdade, então eu não fico muito em casa e não tenho muito tempo para fazer amizade com vizinhos. Eu conheço as pessoas, por exemplo, no salão, que eu tenho horário fixo toda semana. Então, é as pessoas que eu tenho maior convivência aqui. E ela pegou e me contou. E falou que ela já desconfiava, muita gente já desconfiava do comportamento dele, que ele tem vários comportamentos que são super, assim, duvidosos. E contou, assim, algumas histórias bem cabulosas dele, que eu fiquei, assim,
foi pior ainda do que eu imaginava. Mas, assim, isso para mim, dele ser pastor, assim, beleza, quero pular a cerca ali, vou tentar ficar mais discreto. Não, a gente foi num pagode que fica lotado. No fim de semana que é lotado de É gente. tipo, zero culpa. Tô indo, foda-se, entendeu? É tipo, tô indo e não quero saber. Porque, Tipo tipo, isso, eu queria entender qualquer o que que se pessoa da igreja passou. poderia ver ele. Até porque, igual o próprio pastor dele disse, ele é uma figura pública. E muita É, gente daqui de BH conhece ele. Muita gente de BH conhece ele. Porque ele já pregou em grandes igrejas aqui, vários lugares. E depois disso eu fui ver e perguntar para algumas pessoas, alguns amigos que são da igreja, e eles falam assim: não, eu conheço esse cara, já vi esse cara pregando. Não acredito. Eu não acredito que esse cara fez isso. Depois ele fez. Acredite que fez. E eu acredito que eu não fui a última, também não fui a primeira, né? E é triste porque, assim, são as pessoas da igreja sendo enganadas e o cara sai pra balada, gasta rios de dinheiro, querendo ou da não, igreja. a conta não foi barata e eu não paguei nada, quem pagou foi ele. Então, assim, da onde vem esse dinheiro? Do Uber? Vem. Será? Claro, o terreno Ou, que ele vem, comprou ou, foi ou o com o dinheiro vem da Uber. igreja? Porque Não, o eu terreno na vi. Bahia que ele comprou foi com o Uber. Com as voltinhas de É, R$ 10 que ele dá. isso. Porque eu ouvi dizer assim que uma pregação dele custa no mínimo 5 mil reais. Ai, que coisa linda. Pois é, Delícia. pois é, menina. E assim, eu conto isso para meus amigos, e eles ficam assim, oh, é o tipo de coisa que só acontece comigo, assim, sabe? Eu falo assim, eu tenho um talento para descobrir as coisas que literalmente é difícil alguém me passar para trás, porque eu sempre tive um sentido muito grande, assim. E sempre fui muito boa para investigar as coisas. E isso já, não desse caso de ser casado, ou esse aí que, né, que é pastor, foi o plot twist, assim, da minha vida até agora. Espero nunca mais passar por nenhuma situação parecida. Mas, E não assim, adianta já rezar, não, porque rezar tá dando ruim. tá. Eu tô começando a chegar à conclusão de que tá, tá complicado. Eu tento olhar hoje em dia para outros pastores que não tem, eu não tenho esse olhar de julgamento, mas querendo ou não, é uma coisa que vai Tem demorar uma um pouco. pontinha, né? Porque eu olho e eu Tem falo uma assim, pontinha. tem o mesmo jeitinho dele. Faz a mesma coisa que ele. Será que esse cara faz a mesma coisa que É, ele? Aí você fica naquela, né? E assim, e muita gente por aí está sendo enganada, não só por ele, mas por milhares de pessoas que provavelmente devem ter o mesmo comportamento que ele, isso é né? triste, De porque é trair a brincar com a fé. esposa ou de ter uma vida dupla, que é o que ele tinha, né? Ele literalmente tinha uma vida dupla, né? E postava status, né, no número que eu tinha dele, na academia, malhando, correndo. E assim, literalmente, ou é um sociopata, assim, muito louco, piradão, assim, ou é alguém que tem só uma cara de pau Transtorno de muito grande. personalidade. Não, transtorno de personalidade. Eu também acho que deve ser, assim, um transtorno de personalidade bem grave. Bem grave. Ele Porque tem acredita na ausência própria de mentira. culpa, acreditar na própria mentira. É um negócio assim muito louco. O que mais me espanta é, tipo, ele ser da religião e não ter ausência de culpa, sabe? Não, verdade, Não. ter ausência de não, não ter, tá certo, não ter ausência de culpa. Porque, cara, quando ele devia te pedir desculpa, pelo menos ia limpar a barra dele um pouquinho, foi um negócio robótico. Foi literalmente. Você vê ali, desculpa. Tipo assim, quando você já descobriu mesmo, eu não vou nem gastar meu tempo te pedindo desculpa, você já sabe, e não tô nem aí. A Já fez reação dele barra foi podre. basicamente essa. Analisando Porque, assim a linguagem corporal que ele mostrou e as palavras que ele disse, foi basicamente isso. Você já sabe mesmo, então dane-se. Desculpa. porque se você fosse falar com ele ia fazer todo aquele teatrinho de sou vítima pra, tipo, tentar te coibir. Mas como Por você isso, foi até a fonte, tipo, já direto na descobriu mesmo. fonte. É. Você já descobriu mesmo, então pra que que eu vou gastar minha saliva? Por isso que ele ficou falando assim, pra que que eu vou gastar minha saliva? Pra que que eu vou É, fazer alguma coisa? pra que como se diz, né? Como a gente fala, pra que eu vou gastar meu latim se ela já sabe? Exatamente. Tipo, eu tô chocada, porque ele deveria ser a religião.
Ele deveria passar coisas boas para a pessoa, e a única coisa que ele passou foi infidelidade, falta de ética, falta de empatia, falta de compaixão. Ele só passou coisa ruim entre as pessoas, e a religião deveria representar algo bom. Não digo que Bom, são todos assim, pelo amor de Deus, claro que não. Acredito é, sim que existem pastores bons que tragam a fé para as pessoas, que tragam a palavra de Deus, mas ele foi totalmente o oposto. Ele foi tudo é. de ruim que uma pessoa poderia fornecer para outra. Você falou tudo. Tudo literalmente de ruim que você pode imaginar em um ser humano é literalmente o que ele representa hoje, assim, para mim. Tem um ponto Literal- muito importante. Ele é pastor e te deu chocolate? Que. Sim, amiga, não teria, ele não ia chegar com a Bíblia também, né? Não, não precisa chegar com a Bíblia, mas chocolate? Ele só. Se um come. Peraí, que agora eu tô indignada. Se um comeu a pregação e te dá chocolate? Nem um perfuminho? Chocolate? Chocolate. Pô, E não era nem quer, um chocolate importado, vamos dizer assim, não, um chocolate importado. Não, não era nem um importado, assim, não. Era um chocolate, assim, bem normalzinho, assim. cacau show. Não, Com não era cacau Cacau show. Show, não. Mas Não, nem não era cacau Cacau, show não era nem um Cacau Show. Mas é uma caixinha de bombom do mercado. não, não chegou a tanto. Ele teve um cuidadozinho aí de comprar um chocolatezinho assim, mais ou menos. Mas, assim, é aquele, tipo assim, que você vê que é aquela coisa robotizada. E agora ele falou, quero mostrar que você é importante. Quando Mas alguém é não tão importante, você importante. faz uma coisa diferente, não o que todo mundo já Pelo faz. menos um buquê de flores, sei lá, qualquer coisa, porque ele 5.000 a pregação. Pô, alguma coisinha também é Né? Tipo assim, especial. né? Inclusive, até o pagode que ele me levou, poderia ter me levado no melhor, inclusive, eu acho. Tá ganhando muito bem, tá gastando muito pouco, pão duro do Gastando, caralho. tá gastando. Assim, é uma situação que, assim, não é de rir, né? Pelo contrário, é de chorar. Porque o dia que eu descobri, eu chorei muito. Não, assim, porque eu tava apaixonada ou coisa do tipo, Por ter sido não. enganada. Mas por ele, nem por ele ter tentado me enganar, porque desde o início é igual eu te falei, a gente sempre sabe quando tem algo errado. Você sempre sabe. A gente sempre, o nosso ser, a gente sempre diz. E você é que paga para ver ou não. Porque a gente sempre tem a opção. Eu fui, falei, vou pagar para ver até onde ele vai. Entendeu? Eu fui na esperteza. Eu não fui tipo assim, vou ir até o que dá. Não. Eu fui ali dando cordinha de leve. Falei, na hora que eu ver, eu puxo, ele se enforca. Porque eu sou assim, eu dou corda pra pessoa se enforcar. E ele, assim, se enforcou literalmente. Não tanto, porque ele não sentiu nada quando você Não sentiu contou, nada, né? né? E assim, a vida dele, eu imagino que tá, creio que não deva estar da mesma forma, porque assim, eu não sei se a esposa ficou sabendo, eu não sei se, o Olha, quanto o assunto foi exposto, mas eu fui você acha que a diretamente. esposa não sabe? Eu acho que a esposa sabe. Olha, eu vou ser Porque bem ele. sincera. Vamos ser sinceros, a gente que é mulher, né? Tipo assim, você namora uma pessoa, você já. Não é que você controla, mas você sabe os hábitos que ela tem, os horários. Tipo, agora um cara que é casado e tem 4 filhos, inclusive um filho bebê que nasceu ano passado, deve ter, sei lá, coisa de 5, 6 meses. Será que ela se faz de cega? A esposa vai deixar o cara passar. Porque o dia que a gente saiu, por exemplo, a gente foi no pagode, a gente chegou em casa às 5 horas da manhã. E assim, a pessoa chega em casa nesse horário e você tomar a quantidade de cerveja que a gente tomou, você não chega com hálito ali, tipo, de um milkshake de chocolate. Você sente de Então, longe que a assim, pessoa tava bebendo. Então, ou assim, ela será que ela não sabe vê? e finge que não sabe, ou ela se faz de cega para manter o relacionamento, porque a igreja evangélica tem muito isso. Tem. Tipo, eu sei que ele tá fazendo, mas eu prefiro manter meu relacionamento, manter minha família unida, então eu vou fingir que ele não está fazendo nada. Não vou cobrar, Talvez não vou até falar por conta nada. de filhos, né? Nós temos filhos, nós temos uma família, e eu preciso manter, eu sou a mulher da casa, eu preciso manter a família unida, então eu não vou falar nada. Pode ter sido esse ponto. Sim. Eu acredito, assim, eu sendo bem sincera, eu acho que no fundo ela deve saber de alguma coisa, ela deve Eu acredito que desconfiar, sim. porque igual esse dia que ela ligou de madrugada, eu falei assim, não, Procurando, né? é Procurando porque, ele. tipo assim, se ela ligou esse horário, é porque, tipo assim, é muito costume já dele fazer esse tipo de coisa, dele ter esse tipo Sim. de atitude. E ele ligou, ela, tipo, ela ligou, ele não atendeu,
E ele continuou depois disso muito tempo, porque ela deve ter ligado, tipo, 2 da manhã, e a gente foi, tipo, ele foi embora umas 4 e pouca da manhã, mais ou menos. Então, É, assim, ele já deveria ter esse costume e ela deveria estar ignorando. Mas nesse dia ela deve ter ligado porque ela, tipo, não aguento mais, vou ligar. Entendeu? Deve ter ou sido porque isso. ficou preocupada, assim, Pode alguma ser. coisa, assim, a gente não tem como deduzir, né, a história, o que que aconteceu, mas o fato que, para mim, na minha cabeça, e as pessoas próximas a mim, assim, que souberam da história, acham que, no fundo, ela sabe e só tá ali mantendo mesmo uma aparência que, infelizmente, dentro da igreja acontece muito, Sim. entendeu? Porque ele não é pastor, ele não ganha 5.000 por pregação. Para É, ele foi o ser que eu ouvi pastor, dizer. ele tem que ser casado. Não existe pastor solteiro. Eu não sei se Não, existe, na verdade, existir não. existe. Existem pastores que são ordenados, solteiros, mas Mas a maioria é casado, a né? maioria é casado. É, porque mostrar família é uma coisa, é um dos valores. Não mostrar família. Ter uma É família porque, de é uma acordo coisa, é com um a dos Bíblia, valores. né, seu primeiro ministério é a sua família. Seu primeiro ministério é a sua família, E né? ele desrespeita com uma classe que olha, uma falta de classe, perdão, uma falta de classe que olha Ele mancha, na verdade, o nome de o milhares de nome da. pessoas que, querendo ou não, fazem um trabalho assim que é correto, que são pessoas certas, e ele tá sujando o nome, né? Aquelas pessoas que Infelizmente. fazem aconselhamento de casal, ele tá sujando completamente o nome dessas pessoas, porque Não, as pessoas se empenham para ajudar. eu fiquei imaginando isso depois. Falei, gente, se o cara é pastor, vamos supor que um casal procura ele para se aconselhar. Que conselho que ele daria para esse cara? Cria uma conta no Uber, Vai para um pagode, vai pro pagode, né? faz Vai pro pagode. samba, vai pro samba. É, É de rir, mas é de chorar, velho. Porque assim, é de chorar. Assim, a gente tá rindo porque é engraçado, mas se você for levar a fundo na questão, é uma coisa muito triste, porque a religião ajuda as pessoas. E ele tá é, manchando toda uma classe. Por quê? Por capricho de querer ir num pagode? Por querer ficar com uma pessoa diferente do que a esposa? Quem e disse? assim, eu mesma, durante um tempo, passei por um período de depressão assim, muito sério, justamente levado ao término de um relacionamento. E o que me ajudou foi a igreja, sabe? Foi estar ali na igreja com as pessoas que estavam próximas a mim. Inclusive, essa pastora que me ajudou a descobrir o pessoal, né, da igreja dele, foi que me ajudou assim demais, sabe? A buscar e me curar daquilo que eu estava sentindo. Hoje em dia, eu cheguei a tomar remédio antidepressivo, hoje em dia eu não tomo mais. Mas o que me ajudou foi a igreja. E eu sei que o tanto que o papel que a igreja é fundamental para muitas pessoas, não só nesse sentido, mas na função social que a igreja representa na sociedade. Né? E Sim. isso tira muito crédito, né? É a mesma coisa de você descobrir aí escândalos de corrupção no meio da política. Descredibiliza completamente a política de um país inteiro e isso descredibiliza uma religião praticamente inteira. Você falou que chorou quando descobriu. Você chorou porque você se sentiu enganada ou pelo que você chorou? Eu chorei justamente por conta dessa questão da religião, porque assim, Ah, porque é uma coisa que é importante para mim, sabe? A minha família, por parte de mãe, é todo mundo de igreja evangélica. A parte do meu pai é totalmente ao contrário. Eles são de outra religião, inclusive, eles são da Umbanda. Respeito as duas, mas assim, a igreja evangélica eu sempre fui mais próxima e eles já me ajudaram muito em diversos momentos da minha vida. E aquilo foi uma decepção que eu tive, não diretamente ligado a Deus, porque eu sei que Deus não tem culpa de nada disso, mas a igreja em si, sabe? Eu meio que eu pensei assim, nossa, e se lá onde eu tava, sabe, acontece a mesma coisa, entendeu? Eu senti uma decepção dele, da pessoa, porque querendo ou não, ele é um cara, assim, não, hoje em dia não, eu não penso assim, porque eu vejo que ele não tem caráter. Mas até então, eu via ele como sendo uma pessoa super gente boa. Ele era um cara super educado, super alto astral de conversar. Ele era uma pessoa muito, muito bacana, assim, sabe? E eu não imaginava essa falta de caráter ao extremo, entendeu? Porque aí chegou, assim, num nível extremo para mim. Foi abaixo do extremo, quando eu descobri que ele era pastor. Eu falei assim, não. E assim, graças a Deus que eu descobri muito rápido.
Não durou nem um mês, foi menos de um mês até eu descobrir que ele era pastor, até a gente começar a se envolver, assim. E do dia que eu descobri, né, descobri que ele era casado, e pastor foi no mesmo dia, daquele dia em diante eu nunca mais vi ele. E assim, mas na quarta, né, da mesma semana eu já comecei a desconfiar, e de certa forma eu já sabia que tinha uma coisa errada, eu falei, é melhor me afastar antes de que, querendo ou não, a convivência, ela leva a um apego. Impossível você dizer que, eu vou me envolver com uma pessoa ali e não vou ter um apego por ela. Não, mentira. Você está mentindo na cara de pau. Né? Porque se você ficar muito tempo com a pessoa, é óbvio que você vai criar algum apego emocional por ela. Mas, assim, graças a Deus não deu tempo. Mas eu fiquei muito decepcionada, assim, por uma pessoa tá dentro do meio que eu valorizava muito, ainda valorizo, mas eu ainda estou um pouco traumatizada ainda com isso, sabe? Isso foi a minha maior decepção, dele Ele estar sujou dentro o da que você igreja. achava mais puro, né? Isso, é um ambiente que, assim, eu achava muito puro, mas igual essa minha pastora falou, que ali dentro da igreja é um lugar que tem pessoas doentes, né? Então, assim, a Como gente, todo lugar, como como todo todo lugar. lugar. Então, assim, você não deve esperar nada do ser humano, você deve esperar somente de Deus, né? Para quem acredita em Deus, independente do que você acredita. Mas, assim, não espere nada do ser humano, espere de Deus, né? De quem se acreditar, do destino, da força superior, qualquer coisa que seja. Mas espere dessas pessoas, mas não espere nada de um ser humano, porque você, infelizmente, não vai encontrar nada de bom. Para Dificilmente. finalizar, fingindo que ele tenha compaixão, vamos fingir. O que você falaria para ele? Cara, você devia fazer um teste para Globo. Assim, devia fazer um teste para a Globo, porque você tem um talento assim nato para interpretação, que eu fiquei assim chocada. E assim, nasça de novo, porque eu acho que para você não tem assim, eu acho que nem doutora Ana Beatriz, que eu acho que é uma psiquiatra, que está acostumada a lidar com os casos mais assim bizarros que você já viu da medicina, da saúde mental, eu acho que conseguiria dar jeito assim na loucura dele. Eu acho que é só nascendo de novo. Mas eu espero de coração que isso sirva de lição para ele, de alguma forma, e que eu tenho, assim, eu espero de coração que ele tente melhorar, assim, que ele não faça mais isso, que ele não repita mais esse tipo de coisa, entendeu? Porque ele não é só os outros, outra pessoa que ele está enganando, né? Ele está ali, querendo não, tentando enganar Deus, e Deus ninguém engana, não. E uma hora a conta chega. E quando, uma coisa que eu sei, assim, que eu acredito muito que na hora que a conta, né, chegar, que a mão de Deus pesar, ela vai vir pesada sobre a vida dele. Então é bom que ele se arrependa, né, genuinamente. Como se diz ser pastor, que conheça o evangelho genuinamente e conheça Jesus de verdade, né, porque ainda dá tempo. Embora eu acredite que seja difícil, mas ainda dá tempo. Sempre, eu acho que todo mundo merece uma segunda oportunidade. Eu não sei qual é a oportunidade que ele está tendo, se já é a milésima, mas eu acredito que as pessoas merecem, sim, uma chance de corrigir os seus erros. Eu espero que ele não faça mais isso com ninguém. Agora não fala para mim, fala para ele. Fala É, diretamente, como se você estivesse vendo ele aqui. Fala diretamente para ele. olha, eu vou ser sincera, acho que se eu ver ele assim pessoalmente, eu não consigo falar nada. Ou talvez falaria isso que eu falei, que eu acabei de dizer agora. Então Mas repete, mas falando para ele. No você, você, você. Não fala, talvez ele, talvez. Não. Desabafa. Fala o que é você porque eu tenho gostaria de falar medo para de ele. falar e, querendo ou não, acabar soltando de leve o nome dele. Porque se eu for Não vai soltar. associar diretamente ele, Não eu vai. tenho medo de citar o Confia. nome, porque. Não vai. Confia. Fala com ele. Então, é, querido, Fulano. Isso. vamos dizer assim, querido, não sei se um dia você vai ver esse vídeo, mas eu espero, né, que aqui eu estou simulando que você está vendo, que eu estou falando para você. Mas assim, eu espero de coração que você consiga conhecer genuinamente Deus de verdade e que você consiga se arrepender do que você fez e das atitudes que você tem. Eu acredito que não foi a primeira vez,
Mas eu espero de coração que seja a última, que isso sirva de lição e você nunca mais repita isso. Não por outra, assim, óbvio que a pessoa, né? A gente tem que pensar no sentimento da outra pessoa também, mas porque você está mexendo com uma coisa que é muito séria, que é a religião e a fé de outras pessoas. Você está enganando outras pessoas. Mas Deus você não engana. E uma hora a continha dele vai chegar na tua vida. E que, né, tenha misericórdia, que você se arrependa genuinamente e consiga perdão assim dele. O meu você não tem, mas eu espero que Deus te dê esse perdão e que algum dia eu consiga, né, te perdoar por isso, porque por enquanto eu não tenho, sendo bem sincera, eu não tenho esse sentimento, não consigo te perdoar pelo fato nem de você ser casado, assim, se fosse só casado, se sincero, eu conseguiria perdoar numa boa. Eu só te bloquearia e nunca mais olharia na sua cara. Mas pelo fato de ser pastor e brincar com uma coisa tão séria, que para mim é muito sério, eu não consigo te perdoar, não. Eu sei que isso vai contra o que a própria Bíblia, o que a própria religião diz, que a gente deve perdoar para a gente ser perdoado. Mas isso é algo que eu tenho que trabalhar em mim, assim, que infelizmente eu ainda não consegui. Acho que seria isso. Foi um prazer te entrevistar, Bela. A sua história é tão complexa que ela é engraçada, mas ela é dolorida ao mesmo tempo. Sim. Foi realmente um prazer. O prazer foi meu conversar com você e assim de contar, né, essa história. Eu acredito assim que acho que você também não acontece por um acaso. Eu acho que outras pessoas podem ver e se identificar com isso e talvez assim eu acredito numa forma de sabedoria, de adquirir sabedoria para a gente, aprender não só com os nossos erros, mas aprender com os erros de outra pessoa. Então, assim, que outra pessoa talvez veja esse vídeo e seja um gatilho quando ela estiver conhecendo alguém, dela saber bem antes de sair com essa pessoa, ou talvez até de esticar uma conversa ali, procurar saber quem é, para se preservar mesmo, porque se alguém visse, por exemplo, ele, né, nesse lugar, eu talvez, tipo assim, poderia gravar foto minha e dele, expor isso numa situação, talvez a nível, igual a gente vê aí saindo, né, nessas plataformas, e eu ser exposta por uma coisa que eu não sabia, eu não tinha o menor conhecimento. Então, assim, eu levar nome na rua aí de, né, de puta, vagabunda, sabe, né, corta aí depois essas palavrinhas, dá um pi, mas por uma coisa que eu não tinha a menor culpa, eu estava completamente inocente na história. E eu acredito que essas coisas elas devem sim ser compartilhadas, por mais que as pessoas não evitam, né, falar sobre esse assunto, mas eu acredito que aprender com os erros dos outros é menos dolorido do que aprender com os nossos, entendeu? E, pelo menos eu tento seguir assim, eu procuro, eu vejo os erros das pessoas e eu vi que aquele deu errado para ela, por que para mim daria certo? Dificilmente. Então não vou fazer. Como eu disse, foi realmente um prazer. Eu espero que essa mágoa que você carrega um dia possa soltar e você ficar mais leve, porque o que ele fez é sobre ele, não sobre você. Sim, Ele brincar com a fé é sobre ele, e não. Você nunca brincou com a fé de ninguém. Ele brincava com a fé dos outros. Então, assim, realmente te decepcionou a forma como ele agia com a religião, mas isso é sobre ele. Nunca foi sobre você. Você sempre agiu com boas intenções, você sempre agiu da melhor forma possível, você sempre desconfiou, a sua intuição sempre te colocou no caminho e você sempre foi procurando. Então, assim, nunca foi sobre você, nunca foi sobre como você agiu, sempre foi como ele agiu com você. Então, assim, se você conseguir um dia, solta isso e vai viver sua vida. assim, tô vivendo, não é igual como eu disse, assim, perdoar ele, assim, é uma palavra muito forte para dizer por agora. Mas um dia eu creio que, assim, com o tempo, trabalhando isso aí, eu e a minha psicóloga, eu vou chegar nesse nível aí, nesse nível de maturidade emocional. Todo mundo chega, só com o tempo, mas todo mundo chega. Todo mundo chega. E, e quando chegar, eu espero que você volte aqui para contar pra gente. Com certeza. Com certeza volto com o maior prazer. Foi muito bom conversar com você e, como eu disse, espero que essa história sirva para outras pessoas ficar mais espertinho aí quando conhecer alguém. Como eu disse, Eu né? acho que, eu acho que Faz vai uma servir sim, pesquisa ali. porque o que ele fez não foi
tipo, só sair com uma garota. Foi brincar com a fé de muita gente. Então, eu acredito que vai servir sim. Até pra você desconfiar também, né, de quem se diz aí ser pastor, saber se realmente é Exatamente. mesmo, se não é, saber a procedência, da onde vem, da onde veio, entendeu? Acho que isso é Sim, importante. sim. Agora eu vou encerrar aqui. Muito obrigada por contar a sua Eu que história, por agradeço. compartilhar com a gente. E tchau, tchau. Tchauzinho e boa noite. Beijo. Boa noite.